Olá pessoal, aqui é o Max novamente e hoje a gente está na tela aqui do RI do fundo CVBI11. Isso mesmo, um fundo do setor aí de papéis de recebíveis. Este fundo foi o que mais sofreu com o anúncio aí da deflação em julho. Este recuo da deflação trouxe alguns problemas, algumas dúvidas sobre os fundos de papéis. Muitos ficaram desesperados, os fundos de papéis caíram, mas segundo recomendações dos analistas e corretoras, não vale a pena você se desesperar, porque isso é momentâneo. Essa deflação não deve prosseguir aí por mais de 2 meses. Então o mercado já sabia sobre essa questão do problema que deveria acontecer da deflação por causa da baixa no preço de gasolina e outros fatores aí, principalmente a baixa do preço de gasolina. Isso fez com que a inflação caísse muito no mês de julho, mas os analistas acreditam que isso não deve ficar assim no longo prazo. Então exatamente é mais ou menos sobre este fundo que a gente vai falar, por que ele caiu tanto e por que os investidores não devem se desesperar. Não existe que fundos de papéis irão acabar por causa dessa deflação. Então não se desespere, os fundos de papéis não irão acabar por causa dessa deflação pontual. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, vai deixando aquele like pra gente, se inscreve aqui no nosso canal Max7 e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Então, pessoal, já na tela do meu computador para falar dessa notícia que impactou alguns fundos de papéis e principalmente o fundo CVBI11, que sofreu um pouco, teve uma queda e uma perda de 4,43% com o anúncio dessa deflação. Então, pessoal, não se assuste por causa dessa deflação, porque ela foi muito pontual. Só 2 fatores que puxaram a inflação para baixo de 1 foi a questão do combustível e da energia, mas isso o investidor não pode se desesperar. Aqui na notícia, como você pode ver aqui, o Brasil teve deflação de 0,68% em julho, informou nessa terça-feira o IBGE. Isso mesmo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É a menor taxa já registrada pelo IPCA desde o início da série histórica em janeiro de 1980. Então, exatamente essa é a menor taxa aí desde 1980. Então, o que é uma deflação? A deflação é a inflação negativa. Nesse caso, então, ficou negativo, abaixo de 1 ficou 0,68. Então, sinaliza que uma queda média dos preços, nesse caso, ela foi reduzida por 2 grupos entre os 9 pesquisados, foram o combustível e a energia. A alimentação e bebida, por exemplo, continua em alta e são esses alimentos que mais o brasileiro consome. Então, bebidas e alimentos ainda está com uma inflação lá em cima. Então, não se desespere. Fique tranquilo que tudo vai voltar ao normal. Na verdade, inflação alta também não é boa, deflação também não é boa, então é melhor ter aí esse controle da inflação para que ela não suba demais e nem desce demais. Nenhuma coisa nem outra, nem muito ao mar, nem muito à terra é bom para o investidor. Tem que ter essa justa medida para facilitar. Aqui na tela com vocês o CVBI11. Ele está com uma boa liquidez diária, então quase 43 mil negociações diárias, pagou ou vai pagar no próximo dia 15, R$1 de rendimento, o que dá um dividend yield de 1,03%, um bom dividendo apesar dessa queda aí do fundo nesse momento mais complicado. Então não se desespere, esses tipos de queda pontuais. Quando você vende, aí você perde. Então você tem que investir no longo prazo e não no curto prazo, ficar operando o mercado. Operar mercado é entrar no desespero e vender na baixa e comprar na alta. Então as notícias aparecem e falam: o fundo de tal está rendendo tanto, aí todo mundo vai lá e compra. O fundo de tal caiu tanto, todo mundo vai lá e vende. Não segue a manada, faça o seu trabalho de casa, faça o seu dever de casa na hora de tomar a sua decisão. Ele está com um bom patrimônio líquido para administrar de
1 bilhão. O valor patrimonial dele de cota hoje está 99,83 centavos. Ele está com P sobre VP, então preço de valor patrimonial bem abaixo de 1, de 0,91. Lembrando que esse valor aqui está desatualizado, ele já está sendo cotado hoje no mercado de 92,87. Então, ele já subiu um pouquinho, mas aqui no gráfico ele está caindo um pouquinho também. Então, é você ficar de olho nesse fundo. Vamos dar uma olhada por que ele caiu bastante. Então, por que esse papel caiu, Max? Diz para mim, por que, Max, esse papel caiu? Vamos dar uma olhada no relatório do fundo para vocês verem qual foi a causa desse papel ter caído tanto. Se o investidor que tem o fundo no papel, claro que a maioria dos investidores às vezes não conhece muitos relatórios, não sabe o que o fundo tem em carteira, então às vezes não sabe e segue em manada. Mas em geral, um dos motivos principais é porque ele tem uma boa parte da sua carteira indexado ao IPCA, indexado à inflação. Apesar dessa ótima diversificação aqui, gostei muito, uma boa diversificação entre região geográfica, crédito e segmento imobiliário. Olha que boa diversificação dos papéis do fundo, dos CRIs do fundo. Além de ter 100% dos CRIs com garantia imobiliária muito boa, muito bem distribuída a carteira, tá aí em várias coisas: escritório, logística, consumo essencial, loteamento, residencial, shopping, fundos imobiliários e FDIC. Então são várias diversificação e isso ajuda muito o fundo, apesar de ele ter tido essa queda grande. Esses dados aqui a gente já passou um resumo sobre o fundo, como que está a situação do fundo, e o dado mais importante que eu queria trazer para vocês no relatório é exatamente esse dado aqui, são indexadores do fundo, no que os contratos do fundo estão indexados, no que o fundo está investindo, qual é os papéis que o fundo está investindo. Por exemplo, ele tem só apenas 14% ele tem em CDI, e isso então faz com que o fundo faz com que os investidores fiquem um pouco desesperados, porque 72% está indexado ao IPCA. Então é claro que os fundos que estão com uma carteira muito em IPCA vai sofrer com os 2 meses aí de deflação, e isso dificulta um pouco o investidor. Então aí você pode analisar detalhadamente o relatório do fundo para você observar os contratos mais detalhado. Aqui também a distribuição por segmento a gente já falou, então achei que o relatório está bem feito, então muito bom. E aí você vai olhar os contratos aqui, qual é o prazo de vencimento, quais são os indexadores, aqui está tudo certinho, indexadores, vencimento, tudo certo aqui para você acompanhar a região que está todos os CRIs do fundo. Muito bom então o relatório do fundo. Então essa é a causa, talvez os investidores que conhecem um pouco o fundo falou, bom, ele está tá com 72% posicionado em IPCA, com a deflação vai dar uma caída. Então se você não conhecia o fundo, vale a pena dar uma olhada no relatório. Se você tem o fundo no papel, também mesmo assim vale você olhar o relatório do fundo para você conhecer onde que o gestor está investindo o seu capital. Na verdade, esse não é o capital do fundo, mas esse é o seu capital, é o meu capital, é o capital de outras pessoas que investem nesse fundo. Então, ficar de olho e acompanhar. Se tiver alguma dúvida, entra lá no RI, manda um e-mail para o gestor aqui no RI, e aí você vai poder ter contato e vai esclarecer todas as suas coisas. Entra aqui em contato e fala com o RI do fundo. E isso é totalmente legal, totalmente plausível para você entender um pouco mais sobre o seu fundo que você tem em carteira. Todos os fundos disponibilizam isso. Isso é uma norma, isso é uma lei que precisam responder os seus investidores. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria mostrar hoje para vocês. Este fundo aí, o CVBI 11, que sofreu um pouco com essa deflação, mas já está voltando devagarinho, e vamos ver se ele vai voltar aos patamares de antes, de pagar bons dividendos para os seus investidores. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, vai deixando aquele like para a gente, se inscreva no canal,
Não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima!